Senhoras e senhores, muito bom dia. Ser associado ao CEPRORGS é fazer parte de uma rede de empreendedorismo, proatividade e competência em gestão, voltada ao fomento do setor de tecnologia do Rio Grande do Sul em âmbito nacional e internacional. É desfrutar de benefícios na utilização de convênios e parcerias de variados segmentos, obter descontos na contratação de produtos e serviços diversos, aproveitar oportunidades de divulgação de marcas e aproximação com compradores, obter retornos de dúvidas sobre a convenção coletiva de trabalho em até 4 dias úteis e declarações de vínculo e exclusividade em até 48 horas. Seja associado e ganhe visibilidade, representatividade, credibilidade, o que no mercado atual se traduz em competitividade. CEPRORGS, uma plataforma de negócios e representatividade única. Fica aqui o convite, curta o CEPRORGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. É com grande alegria que recebemos a todos na primeira edição do MesasTI de 2018. O nosso evento tem por objetivo promover a união de todos os agentes do setor de economia digital, proporcionar palestras e debates sobre assuntos atuais e criar espaço para o desenvolvimento de networking. Nós agradecemos as presenças dos diretores do CEPRORGS, representantes de diversas entidades, ex-presidentes, imprensa, senhoras e senhores que nos prestigiam no dia de hoje. Queremos agradecer ainda as empresas patrocinadoras que apostaram em nosso evento. Patrocínio Gold, DBC Company e 2Cloud. Patrocínio Bronze, Consulpass, Dinâmica Consultoria, Fritz Consulting, Gruppen, RCA Digital, Positivo e TEDEC. Apoio Postmetria. Agradecemos também o apoio da ACK Marketing Digital, empresa parceira do CEPRORGS, apoiando em todas as edições do evento no decorrer do ano de 2018. Agradecemos ainda ao consultor Marcelo Moren, que contribuiu ativamente para a realização desse evento. Lembramos que a revista Mercado TI, a partir deste ano, será disponibilizada no formato digital, através do site do CEPRORGS, mailing e redes sociais. Informamos ainda que o estacionamento para o evento será por adesão. Nossos agradecimentos desde já à empresária Beatriz William Docon, nossa palestrante no MesasTI de hoje, que abordará o tema do mundo para Porto Alegre. Nas mesas encontram-se as fichas para perguntas que deverão ser entregues para a nossa equipe de apoio, ou então sinalizem se quiserem fazer alguma pergunta, que estaremos alcançando também o microfone. Convidamos agora para a sua saudação na abertura do nosso evento, o presidente do CEPRORGS, Diogo Rossato. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, então, ao primeiro MesasTI de 2018. A gente gosta de aproveitar essa oportunidade para passar um pouquinho para vocês as informações e atualizar algumas pautas que estão, vamos dizer assim, que são prioridades para o nosso setor e que a gente vem trabalhando com bastante afinco. Embora não sejam pontos novos, vocês vão ver que eu vou estar citando algumas pautas que já foram tratadas aqui algumas vezes, mas elas acabam ressurgindo ou aparecendo novamente com bastante força, e a gente tem que ficar bastante esperto para a gente poder continuar trabalhando em prol do nosso setor. Um dos assuntos que a gente já falou aqui, e vamos falar novamente, neste momento, é a questão do ICMS versus ISS. Vocês devem estar sabendo aí, é uma informação pública, que o novo convênio foi autorizado
autorizando a cobrança do ICMS sobre as transações de software. Isso está acontecendo desde o dia 1º de abril, ou seja, desde essa semana. Embora a data não é mentira, isso é uma verdade, por incrível que pareça. E a gente vem acompanhando isso, trabalhando bastante forte em nível estadual e federal, para a gente evitar que isso ocorra e ocorra mais uma vez essa grande aberração para o nosso setor, para as empresas do setor de tecnologia da informação. Vale ressaltar aqui, só para esclarecimento de todos, que este convênio ele precisa ser homologado nos estados para que comece a valer. E aqui no Rio Grande do Sul, até o momento, isso ainda não aconteceu. Então, por enquanto, este convênio não foi homologado pelo nosso governo. Importante ficarem atentos aos canais de comunicação do CEPRORGS, porque qualquer novidade que surgir, a gente vai estar comunicando, então, através dos canais. Outro assunto é a questão da desoneração da folha de pagamento. Todo mundo está cansado bastante de ouvir falar nisso, mas é um assunto que está em pauta e pode ser votado a qualquer momento, visto que está constantemente na ordem do dia no plenário da Câmara. Mas como não fecha quórum mínimo, normalmente não vem fechando quórum mínimo nessas votações, obviamente por estratégias políticas, acaba que este assunto não é votado. Então, é um assunto que está em pauta, não está sendo votado, mas que a gente tem que estar trabalhando e, por isso, a gente tem algumas agendas ainda este mês, no final do mês, em Brasília, com alguns parlamentares para acompanhar esse assunto de perto e também a gente vai manter todos informados. A informação extraoficial que nós temos é que o nosso setor, isso é uma boa informação, é que o nosso setor continua desonerado, ou seja, na opcionalidade, 20% sobre a folha ou 4,5% sobre o faturamento. E, por fim, a questão da Frente Parlamentar de Tecnologia e Inovação da cidade de Porto Alegre, onde algumas pautas, como a Lei da Inovação, o uso da computação no ensino básico e ações de tecnologia e inovação para a nossa cidade, são algumas prioridades que a gente vem tratando. Vale esclarecer aqui também para vocês que, a quem acompanha mais de perto, né, que nós não estamos fazendo, ainda não divulgamos as agendas deste ano, mas que estão acontecendo encontros internos para a gente discutir e formatar os documentos para que esses possam ser apresentados para os nossos legisladores, né? Os documentos estão praticamente prontos, a gente está com tudo muito bem encaminhado e nos próximos dias a gente vai estar divulgando aí as agendas para quem tiver interesse poder participar conosco aí. Sobre a frente parlamentar ainda, é importante destacar para vocês aqui a questão da Lei da Inovação. É um trabalho que está sendo bastante forte, encabeçado pelo CEPRORGS, com o apoio de todas as entidades de TI do nosso Estado e que representam as empresas no Estado, mas que são entidades que estão basicamente operando aqui em Porto Alegre e que têm total interesse na questão da Lei de Inovação aqui na nossa cidade. E a gente investiu bastante forte para que isso seja, vamos dizer assim, regulamentado em Porto Alegre. Para que todos saibam, esta lei existe desde 2013 e ela não está sendo efetiva na nossa cidade porque ela ainda não teve a sua regulamentação proferida. Então, assim, é um trabalho bastante árduo, a gente está com uma documentação bastante completa para levar para os nossos legisladores e daqui a alguns dias a gente vai estar divulgando a agenda. Quem tiver interesse em participar, agora é a hora de contribuir nessa lei que, espero eu, logo, logo esteja valendo para a nossa cidade. Voltando a falar um pouquinho, então, do encontro de hoje, mais uma vez, um dos temas que a gente vai estar tratando é o empreendedorismo, um assunto que a gente apoia e admira muito as pessoas que empreendem, né, e a gente incentiva muito isso. E junto com ele, com esse assunto, não tem como a gente deixar de falar sobre coragem, proatividade e criatividade. Inclusive, criatividade foi um dos assuntos mais abordados no SXSW esse ano, que nós participamos agora no mês de março. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um case que ousou em várias frentes. Dentre eles, então, seria a questão da exportação, antes mesmo de oferecer os produtos e serviços na nossa cidade. Montar um e-commerce nos anos 90, quando a internet mal havia chegado no país,
e a internet que nós tínhamos aqui era a internet de escada. Então, olha o grande desafio. E aí eu coloco aqui a questão que a gente fala tanto sobre disrupção, né? Aquele momento também aconteceu uma grande ação disruptiva, que é fornecer um e-commerce sem contar tanto com o apoio da internet como nós temos hoje em banda larga, né? E algo que não é tão novidade nos dias de hoje, mas que naquele tempo imagino eu que seja, até porque eu era muito novo, eu não praticava ainda o empreendedorismo, mas empreender, mulheres empreendedoras, né? Então, naquele tempo, mulheres empreendendo já devia ser uma dificuldade, visto que hoje a gente tem algumas exceções, infelizmente, mas a gente apoia bastante que isso aconteça também aqui no nosso país. Esta edição do Mesas TI é uma iniciativa do CEPRORGS para homenagear e reconhecer não apenas as iniciativas empreendedoras, mas também destacar o empreendedorismo feminino. Nos dias de hoje, onde os novos modelos e novos negócios surgem constantemente, assim como nos deparamos com novas regras de negócios, novas relações trabalhistas, novas ideias e novas iniciativas empreendedoras, elas são realmente exitosas e a gente faz questão de apoiar. Aproveitem bastante o Mesas TI, que é um evento consagrado de networking, de relacionamento e de muito conhecimento, e hoje não poderia ser diferente. Então a Beatriz em breve vai estar falando com você sobre tudo isso. Obrigado a todos e tenham um bom evento. Muito obrigado, presidente Diogo Rossato. E agora convidamos para a sua apresentação a nossa palestrante, a empresária Beatriz William Docon. Beatriz William Docon é formada em Administração de Empresas e em Educação Física, com pós-graduação em Administração Hospitalar. Possui MBA em Business Family, é CEO da empresa Bia Brasil e presidente da Abrese, Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços do Esporte. Desejamos a todos um bom evento e de imediato passamos a palavra para a sua apresentação, a empresária Beatriz William Docon. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito para apresentar, né, o case da Bia Brasil, que, consequentemente, foi criada por mim. E eu fico muito à vontade, porque, realmente, assim, eu não sou profissional de falar em público, então eu fico muito à vontade com vocês, porque se tiver alguma coisa, eu vim aqui justamente porque, assim, ó, se eu puder acrescentar alguma coisa para as empresas de vocês, que é a minha ideia, né, e poder responder algumas perguntas, eu já fico contente, porque eu acho que hoje, no Brasil, a coisa mais cara que tem é o aprendizado, seja ele de qual for. É um curso, é o aprendizado da vida, ele custa muito caro para nós, né, que somos empreendedores. Então, no primeiro momento, eu até coloquei um vídeo para vocês entenderem um pouquinho o que é a empresa. A empresa iniciou em 1994, então, aos 21 anos, a gente fez um vídeo que a menina vai passando e os anos vão passando com ela, né? Teria como colocar o vídeo, o primeiro vídeo para nós?
É só uma ideia, para quem não conhece a empresa e o trabalho que nós fizemos, antes de começar a contar a história da Bia Brasil, vocês entenderem um pouquinho do nosso trabalho, né? A Bia Brasil iniciou em 1994, em Porto Alegre, nos fundos da minha casa. Aqui, por exemplo, é a minha trajetória, quem eu sou, de onde eu vim. Eu sou filha de médico, né? Somos em 8 filhos, todos nós, os 8, praticamente somos empresários, né? Tem médico, tem dentista, tem uma professora que tem uma academia de pilates. Então, quase que todos nós, os 8 filhos, seguimos. Uma das coisas que meu pai sempre falou é o seguinte: estudo ele pagava sempre o que nós gostaríamos de tirar. Então, cada um de nós, mais ou menos, dos 8 filhos, eu acho que depois ele se arrependeu de ter dito isso, porque cada um de nós tirou 2 ou 3 faculdades. Então, depois ele deve ter se arrependido de ter falado isso. Mas, assim, ele foi presidente do União durante muito tempo, ele e o seu Biderman, compraram aquela área do Alto Petrópolis, e eu conto isso para vocês, porque, assim, eu acho que grande parte dessa vontade de empreender veio realmente da minha casa, né? Então, assim, ele foi também, apesar de ser médico, um grande visionário. Quando nós éramos em 8, como eu estou dizendo para vocês, e minha mãe quase que não aguentava os 8 filhos em casa, é óbvio. Então, o que ele fez? Mandou nós para a União. E dentro da União, cada um de nós se dedicou a uma modalidade. E eu me dediquei à ginástica olímpica na época, aonde eu fui campeã brasileira, sul-americana e sou laureada unionista. Então, por isso que eu tirei realmente a faculdade de Educação Física. Me formei em administração de empresa também. Não, vai voltar. Aqui o início da empresa, na fundação de 1994, né, onde eu tive um apoio do Sebrae para iniciar uma empresa. Porque realmente, assim, muito pouco eu sabia disso. Né, e como muita gente que começa uma empresa, realmente precisa de uma ajuda, né? Então, eu tive uma ajuda do Sebrae. Aqui começaram os nossos trabalhos no mercado interno. No mercado interno, por exemplo, a Bia Brasil fez, durante 18 anos, os biquínis do Garota Verão, né, que estavam na passarela em Capão, eram todos desenvolvidos por nós. A dona da capa também era um trabalho que a gente desenvolvia, né. Isso aí já era um processo que a gente já estava iniciando. Bom, em 94 iniciou a empresa, em 96 foi a época que eu botei um site em 3 idiomas. Não sei de onde é que eu tirei essa ideia. Até agora eu não sei. Porque, assim, naquela época, a internet estava começando, e eu botei um site em 3 idiomas. Nesses 3 idiomas já foi um problema achar quem fizesse esse site, que tirasse da ideia que eu tinha, né, e de botar valores. Costa Rica entrou em contato comigo por e-mail, e diga-se passagem o seguinte: você sabe que nessa época a gente tirava foto, e botar foto na internet era um problema, porque demorava um tempo para passar aquelas fotos, né? Então, assim, eu quase apanhava em casa, porque nós não tínhamos telefone nunca naquela casa, né? Porque trancava todas as ligações. Aí, naquela época, Costa Rica me mandou um e-mail e perguntou para mim assim, qual é o preço desta peça? E eu simplesmente, gente, passei de reais para dólar e mandei o preço. Olha aqui, quando tu exporta, tu tira ICMS, que nada, não fiz nada disso. Passei simplesmente de real para dólar. Costa Rica fez o depósito, né, no Banco do Brasil. Aí começou o seguinte: o Banco do Brasil me ligou e disse assim: a senhora tem um câmbio para fechar. E eu perguntei para eles: o que é isto? Eu não sabia o que era câmbio, gente. Não sabia nem como é que se fechava câmbio. Agora, realmente, se eu soubesse o que era câmbio e soubesse o valor que é para fechar o câmbio, eu jamais teria feito o que eu fiz. Por quê? Câmbio era 350 dólares. O pedido que eu tinha recebido era 320 dólares. Então, vocês imaginam que realmente, muitas vezes, gente, uma empresa,
ela tem que tomar um prejuízo para aprender. É aquilo que eu estou dizendo para vocês, tem que tomar um prejuízo para pular uma etapa. Aí o pessoal foi lá para dentro, e eu dizia assim, não, mas eu não quero fechar esse câmbio, eu não quero fechar, porque eu vou tomar prejuízo, vocês vão ficar com dinheiro mesmo, o pessoal do Banco do Brasil. Não, mas tu tem que fechar, tu é obrigada a fechar. Eu digo, pô, eu sou obrigada a fechar um câmbio que eu sei que vocês vão ficar com dinheiro? É. Bom, passado 2 semanas daquele episódio que eu tive que fechar o câmbio, a Doroteia Werneck, que na época era ministra do Comércio Exterior, ligou para minha casa e disse assim, eu preciso que tu venhas para Brasília. E eu pensei com toda a seriedade que aquilo era uma gozação de algum amigo que estivesse brincando comigo, uma vez que eu tinha feito a bobagem de fechar um câmbio de 320, quando o câmbio custou 350, né? Eu disse para ela, não, tá, tudo bem, eu vou. Passado 3 dias, chegou a passagem. Aí eu entendi que era a ministra realmente, porque até então não sabia, achei que não era ministra, achei que fosse uma gozação, uma brincadeira de uma pessoa conhecida. Bom, eu fui para Brasília, sentei com ela, e ela disse assim, eu quero montar a Apex. Que pouca gente sabe o que é a Apex na época. É Associação para Pequenas Empresas Exportadoras. Este é o nome criado da Apex. Hoje não é este, você sabe que depois eu vou passar o slide, vamos ver mais adiante. Não é este o nome, mas este foi o nome que foi fundado, Associação para Pequenas Empresas Exportadoras. Aí eu sentei na frente dela e ela disse assim, eu preciso que tu me diga todos os problemas que uma pequena empresa enfrenta para exportar. Aí eu disse para ela assim, porque ela disse assim, porque pelo CNPJ e o Siscomex, tu é a única pequena empresa brasileira a exportar. Aí eu disse para ela assim, eu não sou pequena, eu sou micro, eu estou nos fundos da minha casa, eu tenho uma funcionária. Aí ela disse, então pior ainda, eu não tenho mesmo. Eu preciso que tu me digas. Bom, aí começou o processo que vocês conhecem, da gente brigar entre aspas, né, gente? Fazer reunião com o Banco do Brasil, começou o câmbio simplificado, que não existia, nada disso existia. Exportar era para grandes exportadores. Né? Aí que começa a história. Bom, por que a Bia Brasil tem 90% da fábrica exportando e 10% apenas no mercado interno? Porque a Bia Brasil foi a cobaia da Apex. Então, era assim, ó, vamos fazer a volta ao mundo dos veleiros e terminar lá em Fibo. Quando chegava lá, existia um stand. A Bia Brasil estava nesse stand, porém, que eu acho muito certo, né? O governo pagava o stand, mas o empresário pagava o deslocamento da passagem e a estadia dele. Entendeu? Então, assim, sempre foi isso. Nós, a Bia Brasil, foi a cobaia da Apex, no início, para saber como é que era a apresentação do nosso produto brasileiro, de todos, não necessariamente da minha linha, mas de todas as linhas. Eu ia para tentar ver aonde nós conseguimos encaixar qualquer empresa brasileira. E aí eu digo para vocês, a TI é muito importante, porque tem muito espaço para ela. Tá? Bom, aqui começou, como eu estava dizendo para vocês, em 96, nós botamos o site em 3 idiomas, e a primeira, que foi em 1997, a primeira microempresa, pequena empresa que exportou para Costa Rica, como eu havia dito para vocês, contando. De vez em quando ela vai, de vez em quando não vai. Tá. Bom, hoje nós estamos em mais de 60 países. Né? Como a Bia Brasil conseguiu colocar-se em mais de 60 países? Nós estamos há 24 anos no mercado. Né? Esses países, assim, tem países que já estão a marca muito forte. Tá? Bom, quando eu iniciei, eu também sabia que eu tinha que enfrentar grandes feras, que vocês sabem quem são. Que são, para mim, as maiores empresas, que é a Nike, Reebok, Adidas, que o mundo inteiro conhece. Então, assim, jamais eu tive alguma pretensão de me aproximar ou chegar próximo dela, porque é impossível, nem se eu viesse 10 vezes.
extremamente impossível, né? Mas o que eu queria? Porque sempre quando tem um tubarão, tem um peixinho embaixo, né? Eu digo, bom, vou ser o peixinho do tubarão. Pelo menos aonde eles vão, estou indo atrás. Nos Estados Unidos, a gente montou um showroom em Fort Lauderdale, aproximadamente uns 15 anos atrás. Se vocês botarem Bia Brasil SA, vocês vão cair num site muito bom, que tem venda direta para todos os Estados Unidos. Depois a gente teve, por exemplo, assim, ó, Canadá, o México, que vocês vão ver nos próximos slides, que o México é um ponto de grande penetração da gente, da empresa, da marca. A marca está muito forte lá. Suécia, nós temos uma marca muito forte também na Suécia. Finlândia. Portugal. Portugal, na cidade do Porto, nós temos um showroom faz 2 anos, que a gente achou melhor para distribuir para a Europa, tendo um showroom em Porto e tendo um showroom em Fort Lauderdale, que ele abastece toda a parte da América Central, né, na distribuição. Então, esses são os países que a gente tem. Lá, vocês viram que a gente tem, por exemplo, assim, ó, o Bia Brasil. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala numa marca, por exemplo, a gente vê essa marca seguinte, ela é o ponto fundamental e os sites que acompanham ela são iguais aos sites dela, ou o Instagram, o Face, tudo pertence à grande marca, né? Pois é, mas não foi assim com a Bia Brasil. Porque o que aconteceu? Por falta de experiência, por isso que eu estou dizendo para vocês que a experiência é uma coisa muito cara. Por falta de experiência, o que aconteceu? Vocês imaginam assim, ó, no ano 2000, uma pessoa dizia assim para mim assim, olha, eu quero abrir uma loja no Líbano, que é o que a gente tem lá, né, faz 10 anos. Eu quero abrir uma loja no Líbano. O que eu, como empresária, morando no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, penso, pô, que coisa boa ter uma loja no Líbano, né? Maravilhoso, pode abrir. Bom, quando eu vi, eu tinha várias pequenas lojas em vários países de maneira diferente. Uma verde e amarela, que era Brasil, né? A outra rosa, a outra azul, a outra... Então, assim, cada um fazia o seu site, cada um fazia a sua loja como bem entendia. Então, isso foi um ônus que eu paguei, de ter ido lá para fora primeiro e depois me organizado como empresa. Porque nenhuma empresa faz isso, né, gente? A gente se organiza, faz o processo de franquias, etc. e tal. Bom, aí, isto que vocês estão vendo, se vocês entrarem no Instagram, se vocês entrarem no Face, se vocês entrarem, vocês vão ver exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão ver sites de Bia Brasil totalmente diferentes do site que eu tenho aqui em Porto Alegre. E agora não tem, são coisas assim, ó, que eu posso arrumar daqui para frente a casa. Mas daqui para trás eu não tenho mais como modificar. Né? Então, muitas vezes, a gente pensa assim, ó, no crescimento. Quer dizer, é claro que eu cheguei até aqui, como eu contei para vocês, a primeira exportação, sem fazer cálculo, porque se eu fizesse cálculo, não teria chegado aqui. Então, eu cheguei sem calcular, mas, assim, ó, no momento que as pessoas começaram a dizer assim, ó, porque a internet não era o que é hoje, vocês sabem bem o que eu estou falando. Hoje, uma pessoa bota uma notícia no outro lado do mundo, está chegando aqui na mesma hora. Isso não era assim, gente. Isso era assim, eu fui ver a loja... Para vocês, agora eu vou passar aqui uma foto para vocês verem, lá no México. Tá. Ó, isso aqui é um site do Chile, multimarcas. Lá em Eslovênia, que a gente está muito forte. A gente está muito forte na Eslovênia, a gente está muito forte na República Tcheca. Ó, cada um, se vocês olharem, tem aspectos diferentes de site. Aqui são multimarcas. Ó, aqui são a Bia Brasil Espanha, Bia Brasil Finlândia. Então, tem sites que só vendem Bia Brasil, mas não tem a marca. E outros têm a marca da Bia Brasil. Isso aí, para mim, hoje, é uma dor de cabeça. Porque hoje eu tenho que buscar uma harmonia. Porque, assim, deste momento em diante, a Bia Brasil ela não é mais fábrica. Ela já é o processo de marca. E para ser um processo de marca, eu tenho que virar isto. Eu tenho que ir atrás de uma identidade de marca. Ó,
essa aqui é a loja do Líbano. Vocês veem que ele escreveu Bia Brasil em verde e amarelo embaixo. Essa é a loja do Líbano. Então, eu fiquei sabendo dessa loja porque o cliente me mandou. Ele disse, eu vou abrir uma loja no Líbano. E eu disse, tudo bem, que bom. Passado alguns meses, ele mandou as fotos da loja, com as modelos na frente, sabe? Assim, ó, me esqueceu de me convidar. É uma coisa bárbara. É por isso que eu estou dizendo para vocês, no início eu contei para vocês, que assim, ó, existe uma trajetória da Bia Brasil, que ela se identifica por ser completamente diferente do que uma empresa realmente hoje, se eu tivesse que estruturar. Mas como eu fui para a exportação em primeiro lugar, todos os erros que eu deveria ter feito no Brasil, eu fiz lá fora, em vários países. Não, esta aqui, então, é maravilhosa. Esta aqui é uma loja no México, dentro de um shopping do México, que eu vinha saber que ela existia um ano depois pelo Face. Esqueceram total de me convidar, entenderam? Eu comecei com a fábrica no sul da minha casa, esqueceram de me convidar. Então, assim, ó, existem países, gente, que não são sérios iguais. Quer dizer, quem é de nós aqui queria abrir uma loja sem uma autorização, né, do proprietário da marca, uma coisa que nem passa pela cabeça da gente. Mas no México passou. Eles fizeram, um ano depois eu fiquei sabendo. Pelo Face, Bia Brasil Acapulco. Eu entrei, eu mandei, porque aí assim, ó, você sabe que dos anos para cá a gente consegue, com palavras, encontrar pessoas usando a roupa da gente no mundo inteiro, e alguns anos atrás não se conseguia fazer isso. Era extremamente impossível se fazer isso alguns anos atrás. Então, assim, estou dando um exemplo de alguns anos atrás. Essa loja ainda existe em Acapulco, dentro do shopping de Acapulco, já faz uns 7, 8 anos, e nunca fui comunicada que existia essa loja em Acapulco pela dona. Às vezes eu tenho vontade de até lá bater e perguntar para ela assim, escuta, me dá o papel que tu tem autorização para abrir uma loja. Né? Mas é aquele negócio assim, é melhor fazer de conta que não está vendo, para não... Porque tem que tomar uma atitude, porque tem uma outra coisa que é o seguinte, no momento que isso acontece, tem dois lados da história, ok, eu sou a dona da marca, eu posso chegar lá no México e dizer assim, fecha essa loja, acabou. Só que o que foi fechar no México? A Bia Brasil. Entendeu? Aí vem outro ônus, a Bia Brasil não deu certo, fechou. Então as coisas, elas depois de tomar esse volume que eu estou mostrando para vocês, eu tenho que ter muita cautela no que eu estou fazendo de agora em diante, porque agora, mais do que nunca, estão confrontando todas as informações que as pessoas estão tirando. Bom, aí o que aconteceu? O pessoal começou a abrir, aqui, ó, aí nós começamos a padronizar. Aí quando eu vi que estava vendo loja, vários países, sem autorização, sem nada, eu resolvi padronizar, fazer um processo de franquias, e desse processo de franquias desenvolver. E aí, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito contente, porque eu quero dizer uma coisa para vocês. Há 10 anos atrás, quando começou o processo dessas lojas lá fora, eu não tinha a menor condição de exigir um processo de franquia com eles, gente. Não existe programa para isso. E aí entra o desafio para vocês. Não existe programa que eu consiga ter uma loja no Líbano e ver o estoque dele daqui. O que ele está vendendo? Não existe. Quer dizer, se existe agora, desculpe, mas há 10 anos atrás não existia. Então, assim, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que liberar realmente as pessoas para fazerem as suas lojas. Né? Aí entrou a Croácia, ele é um ex-jogador de futebol brasileiro, que mora na Croácia há 10 anos, que a esposa dele resolveu abrir uma loja. Aí a gente fez um processo em Porto Alegre, eu abri uma loja no Viva, para entender um pouco o que era uma loja, porque eu não tenho sócio, eu não tenho nada, então, assim, sou eu mesmo que administro tudo. Então, para mim era muito difícil, eu tenho cabeça de fábrica, ter cabeça de loja, são duas coisas totalmente diferentes. Então, eu fiz durante 2 anos um processo, né, justamente para tentar aprender como é que se fazia uma loja, o que se administrava, as necessidades de uma loja, e o programa que eu tinha que ter para visualizar. Então, tudo isso valeu a loja, que depois até a gente veio a fechar, porque, enfim, aí abriu o processo no Brasil de franquias. Então, a loja essa da Croácia,
que tem aqui, também recebeu um projeto. Aí, esse projeto também deu uma série de dor de cabeça, uma série de problemas, porque assim, ó, quando tu vai mandar um projeto, eu também aprendi, para um outro país, aonde não existe nesse outro país um idioma totalmente diferente, tu não sabe se as medidas que estão chegando para executar um projeto são medidas corretas, né? As necessidades delas são as mesmas necessidades nossas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, por exemplo, a China, que a gente negocia com eles, né, eles botam muitas vezes numa calça, na parte de baixo, umas 5, 6 cores na mesma calça, uma perna diferente da outra. É horrível dentro dos nossos conceitos do que vem a ser uma coisa bonita de se visualizar, entendeu? Mas é o costume deles. Então, assim, ó, nesse projeto, a gente teve uma série de problemas. A prova está aqui. Não durou mais do que 6 meses essa loja. Essa loja foi reformulada, ela foi fechada, para ver um outro projeto. Aí eu mandei uma arquiteta até a Croácia para fazer as medidas locais e projetar um projeto realmente dentro das necessidades daquele país. Aí, primeira coisa que eu aprendi, não se manda projeto para um outro país sem ir lá e pegar o arquiteto, levar e ele fazer as medidas no local. Porque vai dar problema. Vai dar problema como deu. Entendeu? E dando problema, não tinha realmente assim, ó, a estrutura da loja não ficou legal, não ficou boa, não ficou prática, não ficou nada. Nós tivemos que refazer toda essa loja e foi um custo grande para nós. Então, paga-se para aprender, né? Aprendemos. Então, esta loja de Porto Alegre eu fechei, porque o meu objetivo já tinha sido atingido após 2 anos, aprender. Eu aprendi, né? Aqui, ó, aqui foi a parte da inauguração da loja, então vocês estão vendo que aquela coisa, por exemplo, que deu errada. A parte de cima tem os cabides aonde estão as blusas. Quer dizer, qual é a vendedora que vai pegar uma peça, um cabide lá de cima e tem 2, 3 atrás, impossível. Tu vai botar um banco dentro de uma loja, uma escada dentro de uma loja para pegar roupa. Não dá. Não existe a menor possibilidade. Então, não funcionou, isso é um dos problemas. Então, por isso que eu estou dizendo, muitas vezes a gente quer achar que daqui tu consegue fazer tudo no outro país. Não consegue. Não consegue, tem que ir lá. Tá? Essa aqui foi a nossa loja, que a gente abriu no shopping, Barra, na saída do Big ali, na saída do Big, a gente abriu uma loja, que é a primeira, não foi nós, é a primeira franquia brasileira. Agora, provavelmente, em junho, nós temos outra franquia aí em São Paulo. É a primeira franquia brasileira da Bia Brasil estruturada como franquia. Bom, o que nós temos hoje? Vocês viram a loja do Líbano. O que nós temos hoje? Nós temos loja em Lisboa, nós temos loja no Líbano, nós temos lojas na Croácia, abriu agora a segunda, inclusive, semana passada. Então, nós temos lojas na Croácia, nós temos lojas nos Estados Unidos, nós temos lojas do Paraguai. Todas estas lojas são lojas de licenciamento, porque não existe a menor condição de eu saber daqui o faturamento deles, o que eles estão vendendo, infelizmente. Porque não existe um programa que eu consiga visualizar, porque cada país tem um sistema tributário, que tem que entender o que é esse sistema tributário que tem. Então, assim, ó, um desafio que eu estou dizendo para vocês, porque hoje eu tenho isso e tenho isso há 10 anos atrás, quando começou. Mas eu não acho que eu sou bruxa, amanhã depois outras empresas vão estar tendo o mesmo problema. Então, assim, ó, é um grande desafio para vocês, né, pelo menos fazerem programas que abrangem as 3 Américas, que tenham programas que entendam que daqui a gente consegue fazer uma franquia, porque a gente não consegue fazer franquia. Eu desafio quem consegue fazer uma franquia fora do país. Dizer, eu tenho franquia nos Estados Unidos. Não, não tem. Não tem. Tu tem realmente uma loja de licenciamento. Bom, essa loja de licenciamento, todas as lojas de licenciamento, hoje elas estão com o mesmo contrato de franquia. Mas eu não digo para elas quanto elas vão faturar, porque eu realmente não tenho a menor ideia quanto elas vão faturar no Líbano quando abrir.
que é uma obrigação. Então, algumas obrigações foram retiradas no processo da franquia, né? Mas outras obrigações, né, eu mando o projeto, né, eu mando o contrato, que e eles simplesmente o seguinte, o marketing de cada país, cada um me comprova que fez marketing para a sua loja, determinado mês, né? E é assim que está, até a data de hoje, a Bia Brasil andando. Foi a maneira que eu consegui fazer andar até o momento, né? Aí aqui a abertura, como está dizendo para vocês. Bom, aqui são os sites, ó, Bia Brasil México, Bia Brasil Estados Unidos. Outra coisa, gente, padronização de preço. Como é que eu vou padronizar preço? Não tem a menor condição. Realmente assim, ó, é ótimo ser pioneira, mas eu queria ter alguém para copiar, porque realmente, olha, é complicado. Como é que eu vou dar um preço, padronizar um preço? Claro que eu digo assim, olha, no mínimo tu tem que vender por $80, tudo bem. Mas a Finlândia vende uma calça minha por 180 euros. É um monte. Né? Então, assim, os Estados Unidos vende por $120. Então, não tem como padronizar. Não tem como padronizar. E a outra coisa que a internet está fazendo, que hoje é um grande problema lá na empresa, um país entra no outro para vender pelos sites, entendeu? Um país, olha, eu entrego no mundo inteiro, aí o outro, eu também entrego no mundo inteiro. E aí começam a cruzar, as empresas entregando, cruzando. Então, estão se cruzando. E isto não era um problema para mim há algum tempo atrás. Agora é um grande problema. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês também, sobre registro de marca. Né? Quando a empresa começa a exportar muito para um país, eu me obrigo a fazer o registro da marca nesse país. Né? Então, assim, eu já tive a marca roubada na Austrália, no México e no Chile. Quando eu fui fazer o registro, já tinham registrado a Bia Brasil lá. Porque, assim, qualquer produto que entra e que vocês vão exportar, entra já no país com a marca de vocês já registrada. Porque, senão, é dor de cabeça. Porque é o seguinte, para onde é que a gente briga no Fórum de Nova York? E qualquer advogado, para sair daqui e te representar lá, são R$50 mil. Para chegar lá e o juiz dizia assim, ó, prova que a marca é tua, prova que a marca é tua. É claro que eu provo, tá, ganhou, até logo, participei. Né? Então, assim, 3 países, México, Austrália e Chile. 2 países eu negociei com as pessoas. E consegui. Vocês sabem que fazer um domínio é uma coisa muito barata, né? 30, 40 dólares, né? Para fazer um domínio. No Rio de Janeiro, tinham feito, alguém comprou, pegou o domínio da biabrasil.com. Bom, gente, eu paguei $2.000 para ter o biabrasil.com. Né? Então, assim, essas coisas, assim, ó, eu digo para vocês que é caro, mas assim, eu tô tentando alertar vocês de pequenas coisas que são importantes no momento que vocês tomam alguma decisão de começar a exportar, de sair do Brasil, algumas coisas que tem que fazer que são muito pequenas no primeiro momento, mas que depois podem tomar um volume muito maior de valor. Ó, essa aqui é da Itália, a Bia Brasil é da Itália. Né? Isto aqui vocês já viram que já começou a tomar a cara da marca. Por quê? Porque aqui eu já comecei a tentar padronizar um pouco. Então, no primeiro momento que houve a exportação, não tinha padrão, aqui já começou a República Tcheca, a Itália, que a gente já começou a padronizar. Bom, os prêmios da gente. Os primeiros prêmios que eu recebi foi do Sebrae, como eu disse para vocês, de indústria, de exportação. Saindo do Sebrae, a gente recebeu prêmios da DVB. 8 prêmios já da DVB. Né? Até o ano passado a gente recebeu a medalha de ouro da DVB também. E essa medalha de honra ao mérito da BIT é uma medalha que realmente, assim, ó, eu fiquei muito emocionada, porque nunca ninguém no Rio Grande do Sul recebeu essa medalha da Associação Brasileira Têxtil, e nunca tinha sido dada para nenhuma mulher, então
exatamente, eu homenageei as mulheres quando eu recebi o prêmio da exportação, né? Recebi lá esse prêmio, porque normalmente esse prêmio de exportação têxtil ele é sempre dado às grandes, os grandes Rossetti, Peternates, tecidos, pessoas que fabricam tecidos e que exportam tecidos. Então, foi a primeira empresa realmente que recebeu esse prêmio. Aqui são as entregas dos prêmios, né, que a gente recebeu. Esse aqui até foi no ano passado. Uma coisa que eu queria dizer para vocês, eu tenho 3 filhos, o meu filho mais velho ele é advogado internacional, ele praticamente é quem faz grande parte dessa parte dos Estados Unidos, lá. O meu filho do meio ele é cirurgião buco-maxilo, quando ele não está operando, ele está na fábrica, né? Ele opera de manhã, de tarde ele está lá conosco. E a minha filha, que é design de moda, né, que hoje está levando à frente. Então, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu acho muito importante, agora que tocou nos filhos ali, quando a gente cria uma empresa, a gente não sabe para que tamanho ela vai ficar, para onde é que ela vai, enfim. Né, gente? Eu conquistei 60 países, mais de 60 países, a marca está lá, o cliente está lá. Quando diminui o dólar, eu realmente não me preocupo, porque eu subo a minha tabela, o meu cliente quer o meu produto. Então, assim, ó, já existe uma estabilidade de marca nesses 25 anos, né, grande. O cliente quer o produto Bia Brasil. Né? Então, já existe essa estabilidade. Então, caiu o dólar, eu subo o meu preço e não quero nem saber. Né? Se quiser, continua comprando. Mas, assim, ó, o que eu penso hoje? Né? Para quem é que vai seguir isto? Então, uma coisa que eu vejo nas empresas gaúchas e me preocupa muito, realmente, vocês são empresários, constroem uma empresa, né? Para quem vai passar? Quem é que vai dar continuidade a isso? Né? É um empresário? É um filho? É um sobrinho? Para quem? A gente já viu grandes marcas brasileiras, grandes marcas gaúchas, serem deixadas de existir por não ter seguidores. Então, é uma coisa que eu acho que nós aqui gaúchos temos que realmente nos preocupar com isso. Porque quem é o empreendedor, quem fez a empresa, gente, trabalha muito. Trabalha muito. Eu trabalhei muito carregando caixa, muito carregando mala, montando estande, desmontando, ficando sentado e não recebendo nenhum cliente. Então, assim, ó, para chegar a algum ponto, não é fácil para ninguém nesse Brasil tu ter uma empresa. Então, assim, ó, está na hora de nós, empresários, começarmos a nos preocupar um pouco com isto. Então, eu fui para a PUC fazer um MBA de Business Family. Quando eu cheguei lá, tinha uma menina que atendeu, eu disse, eu vim fazer. Aí ela disse assim, quem faz o Business Family são as pessoas que vão herdar. Eu disse, ai, que gozada. Então, tu vai ensinar ela a receber. Se tu não me ensina a passar, não vai adiantar nada, porque eu não vou passar nada para ela. Para ela, para ele. Entenderam? Então, assim, ó, o Business Family, né, eu acho que ele tem que existir cursos para nós aqui no Rio Grande do Sul, né, de quem vai passar e quem vai receber ao mesmo tempo. Nós precisamos trabalhar com as pessoas que a gente quer passar as nossas empresas. Isto é uma coisa muito importante. Muito importante, porque o cliente ele foi conquistado por mim. Ele não tem que sentir essa passagem. Entendeu? Eu estou falando, claro, gente, se vocês forem uma empresa grande, eles já têm outra visão. Eu estou falando na minha empresa, que é uma empresa de médio porte, e que hoje é uma preocupação que eu tenho. Então, eu estou tentando passar para vocês, né, essa preocupação, porque eu acho que daqui a pouco quem tem empresa pequena e que tem empresa média deve ter um pouco dessa visão. Né, de fazer um curso entre a passagem, quem vai passar e quem vai receber. Porque, na verdade, eu tenho 3 filhos. Os 3 são herdeiros. Se um resolver ficar com, não, eu não quero a minha parte, eu quero vender a minha parte, se não tiver dinheiro no caixa, vai quebrar os outros 2. Então, eles têm que entender um pouco do negócio de vocês. Todos eles. Eu acho que é uma dica que eu tento deixar para vocês, tá? Aqui o nosso produto. Bom, produto, gente. Quando se exporta um produto, tem que ter um produto diferenciado. Eu sempre botei na minha cabeça assim, ó, eu vou ser a melhor nisso. Então, assim,
a Bia Brasil não faz biquíni. Por mais que vocês viram que a gente faz o Garota Verão, fez 18 anos. Mas eu não faço biquíni para vender no meu catálogo. Porque assim, ó, se eu fizer biquíni, as minhas design vão estar trabalhando 4 horas em biquíni e 4 horas na fitness. Se eu não disser para elas que elas têm que trabalhar durante 8 horas naquele foco que é da empresa, né, eu vou amanhã depois estar fazendo o básico. E o básico o mundo inteiro está fazendo. Básico de qualquer coisa, de roupa, de qualquer setor, o mundo inteiro faz. Hoje nós temos fábricas boas no mundo inteiro. Então, se vocês quiserem exportar e vocês querem ser diferentes, gente, foquem nisso, em fazer alguma coisa diferente. Senão, não vão conseguir exportar. Então, o que eu vejo hoje para vocês? Não existe mais a empresa, né, que faz, por exemplo, grande quantidade da mesma. Essa blusa aqui, eu vou fazer 100. Não, eu vou fazer 2. Então, isso aí é um desafio que vai haver essa mudança, já está começando a haver essa mudança, e os programas das empresas vão ter que se adaptar com isso também. Porque antes existia um processo de massificação, hoje não existe mais isso. As próprias grandes magazines, elas recebem uma quantidade grande desta blusa e não recebem a segunda vez. Entenderam? Então, assim, por quê? Porque a mulher, hoje, ela quer trocar, vocês podem ver, que antigamente os estampados eram iguais em todas as vitrines. Hoje não existe mais isso. Tem estampado diferente em cada vitrine, porque é tudo digital. Né? A 4ª evolução industrial vai grande parte de vocês. É o trabalho de vocês, realmente. Isso vai ser um grande trabalho que vocês terão pela frente. É o ramo de vocês, que vai ser o ramo maior, que vai ter que ter maior mudança. Bom, aqui nós temos o final, o controle de dados, que é o seguinte. Isso aí é a empresa, como eu disse para vocês, ela é focada em exportação. Aí eu vou comparar para vocês o seguinte, vocês pegam uma mulher italiana, que é uma mulher alta, uma europeia, e vocês pegam uma japonesa. Baixinha, pequenininha, não tem seio, não tem nada. Ok? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos uma caixa, como a gente diz, que é uma caixa. Aquela caixa ela é desenvolvida em todas as coleções. Então, quando o Japão manda o pedido daquela coleção que saiu, ele está vendo simplesmente o desenho. E nós modificamos, colocamos naquela caixa do Japão, né, aquela modelagem. Entenderam? Então, assim, ó, o que acontece com a Bia Brasil? Hoje, nós temos... se eu tivesse que pensar em termos de fábrica, eu poderia ter o dobro da fábrica. Mas eu não quero ter isso, porque eu acho que o Brasil não ajuda a gente com isso, entendeu? De estar duplicando uma fábrica. É impossível. Então, o que a gente faz? A gente pega assim, ó, como eu disse para vocês, isso aqui é um top. Tá? É um top com um detalhezinho em cinza. Né? Provavelmente, a Espanha, que é um povo alegre, ela vai me pedir amarelo com azulão. Então, o pedido da Espanha, eu vou ter aquela referência em amarelo com azulão. Então, existe uma customização em massa dentro da Bia Brasil. Né? Então, assim, poucas empresas fazem isso. Porque quando tu entra numa parte de exportação, tu entra na cultura daquele país. E a cultura daquele país, dá um exemplo para vocês, o México, que é um país alegre, e Londres, que é um país extremamente cinza, verde musgo, entendeu? É o que eles gostam de colocar. Então, não tem como. Eu faço a coleção baseada no conceito brasileiro. E eles trocam as cores conforme querem. Então, é um trabalho muito grande, porque o que acontece? Eu tenho que ter 24 horas uma pessoa dentro da empresa para trocar a cor daquele top ali. Porque ela vai vender no site, ela tem que ter outra cor. Ela tem que ter a cor que ela comprou. Então, eu tenho que ter uma pessoa lá dentro para trocar. Né? Então, a gente troca todas as cores. Então, hoje, realmente, é o seguinte, hoje e no futuro vai haver... Na parte de exportação, não se trabalha senão com customização. Né? Não existe customização na exportação. Não existe exportação sem customização.
E isso aí também serve para vocês, gente. Vocês não vão conseguir exportar se vocês não trocarem, né, o programa conforme o país. Aqui tem meu e-mail, né, tem a página da empresa, o Face, o Instagram, tudo que é um trabalho da gente. Né. Eu não sei se eu consegui falar tudo que vocês gostariam de ouvir, enfim, se quisesse fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês para responder alguma coisa que interesse de vocês. Né. Eu espero que eu tenha realmente contribuído com as empresas de vocês, porque eu acho que esse foi o meu objetivo de vir aqui, contar a trajetória da Bia Brasil, mas contar todos os erros que eu fiz. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês também, que eu acho muito importante, em 2008, a fábrica pegou fogo, eu perdi tudo. Como boa brasileira, eu não tinha seguro. Eu tinha seguro do prédio, não das minhas coisas, não das minhas coisas. E queimou até a última etiqueta, né? Não sobrou nada. E o que eu realmente, Beatriz, não queria voltar mais. Eu tinha determinado que eu não iria voltar mais. Mas todos os meus clientes de exportação começaram a fazer o depósito em 2008, em dezembro de 2008, que eu teria que exportar em 2009 para eles, fazendo um abatimento mensal daquilo que eles tinham me passado, para me fechar o câmbio antecipado e ter o dinheiro para reiniciar a fábrica. E aí começou a ficar aqueles câmbios em aberto, eu tive que retornar. Então, eu acho assim, eu acho que o empresariado brasileiro tem que confiar mais, nós precisamos confiar mais em nós, porque assim, eu vou perguntar uma pergunta para vocês, que vocês sabem a resposta, assim como eu. Qual o cliente de vocês queria antecipar dinheiro no momento que queimasse uma fábrica? No Brasil? Nenhum. E eles todos fizeram isso lá fora. Lá fora, e muitas vezes, ninguém nem conhece a Bia Brasil. Todo mundo confiou numa empresa que eles estavam comprando. Então, eu acho que nessa mudança que hoje a gente está sentindo aí, nossa, eu acho que a gente tem que aproveitar e fazer uma união maior de empresários, porque assim, é só assim que a gente vai conseguir fazer alguma mudança no nosso país, diminuindo taxas para nós e tudo mais, como o presidente já falou para vocês. Tá? Obrigada. Nós temos, então, agora um espaço aberto para questionamento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão. As nossas meninas aqui no meio, microfone. Oi, alô? Oi, tudo bem? Meu nome é Silvia. 10 mulheres, né? Isso aí, a gente está conquistando o universo, né? 10, assim, adorei a tua história, a trajetória, o exemplo, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente vê, assim, que tem muito nesse mercado gaúcho, é o medo de errar, né? E as pessoas não se atiram, muitas vezes, vão muito pelo caminho seguro, pelo caminho certo, assim, aquela coisa, meio, né, sem essa questão, assim, de tu se jogar mesmo e fazer acontecer, né? Eu acho que as mulheres têm essa diferença, né? E como mulher, eu posso falar isso, né? Claro. Se percebe essa diferença no sentido da gente, a gente vai, vamos de novo e tentamos de novo e fazemos até a coisa fazer funcionar, assim. Eu fiquei pensando, assim, que para uma empresa funcionar de uma maneira tão legal, tu deve ter um time que esteja muito alinhado ao teu DNA, né? Mesmo às vezes com equipes menores ou maiores, assim, né? E o que tu acha, assim, que é legal de estar trabalhando no DNA das pessoas que estão trabalhando contigo para ter esse mindset, assim, muito alinhado, assim? O que tu entende que é bacana e coisas que tu acha legais fazer, por exemplo? Bom, é muito boa essa tua pergunta, porque o que acontece? As pessoas que trabalham com a gente, quando a gente é micro, no fundo da minha casa, não é as pessoas que eu consegui para trabalhar quando eu fiquei pequena. E essas pessoas que, quando eu fiquei pequena, não é as que me serviram quando eu passei essa empresa média. Entendeu? Então, assim, tu vai realmente deixando pessoas, né, para trás e tu vai adquirindo outras pessoas. Eu sou, hoje, que nem eu, super partidária de conseguir pessoas mais jovens, né,
Porque eu acho que o jovem hoje ele tem muita coisa para te oferecer que na época eu não tive acesso. Entendeu? Porque tu imagina, eu quase apanhei na minha casa em 96 para botar um site em 3 idiomas, porque trancava todo o telefone na minha casa. Então, assim, esse pessoal que vem hoje, ele vem com outra estrutura e com outra cabeça. Então, a empresa tem que realmente... Então, a gente tem situações, né, que assim, ó, que a gente trabalha muito a marca, né, e eu sinto realmente na empresa que as pessoas gostam do trabalho. Eu acho que uma das coisas que prende uma pessoa numa empresa é fazer o que gosta. Então, se a pessoa não faz o que gosta, se a pessoa olha no relógio, não me interessa. Entendeu? Porque eu não vou ficar controlando horário. Eu vou controlar realmente as pessoas que gostam de fazer. Então, isto eu acho que cada um tem que ter o feeling de entender que tem um funcionário que está olhando para o relógio o tempo todo, né? Não está naquilo que gosta. É até um bem para ele a gente dizer, vai procurar a tua turma. Entendeu? Não porque ele não está feliz ali contigo, entendeu? Então, assim, eu procuro ver se as pessoas estão felizes se elas estão trabalhando comigo. Se eu sinto que elas estão felizes, eu estou tranquila. Está dentro do DNA delas. Bia, meu nome é Ricardo. Vocês já utilizam nas suas peças tecnologia de RFID ou vocês pensam em utilizar? Não, não utilizamos. Não utilizamos. Mas eu acho que tu poderias até me explicar um pouquinho melhor o que é isso. É um tipo de chip que cada vez está mais barato. Não, chip não. Que ele tem em substituição às etiquetas que hoje se usam muito nas peças de vestuário, que ele tem uma tecnologia onde ele tem um rastreamento desde a fabricação até a última loja que chegou de todo o ciclo que ele teve. Sim, então, isso, por exemplo, no caso da customização, tu acha que funcionaria? Porque o que nós temos hoje lá é o seguinte, tem o código de barra, e esse código de barra ele vai passando pelos setores, e os setores vão colocando dentro do computador o código de barra que estão passando. Então, a gente sabe onde a coisa está, mas o chip não é usado, entendeu? Eu tenho realmente assim, um processo de código de barra, que é colocado dentro da etapa de produção, de revisão, de expedição, e eu sei as caixas que estão, o cliente já recebe o checklist com as caixas, dizendo onde está a referência tal, mas não é pelo chip, é pelo código de barra. É mais ou menos isso que tu quer dizer? Exato, não, até saber se já tinham esse planejamento, porque é uma tecnologia que pode ajudar bastante, mas que ainda a gente não vê no mundo do vestuário, está sendo incorporada em larga escala. Claro, não. Não, seria ótimo, eu acho. Mas uma curiosidade minha, eu não trabalho nesse setor específico. Não, a gente trabalha realmente com código de barra. Quando inicia, entra o pedido, ele já sai para todos os 5 departamentos com código de barra. E aí ele vai passando, o código de barra vai passando. É isso que a gente faz. Mais algum questionamento? Pode falar. Aqui. Ô, Bia. Fala. Tá ligado. Queria te perguntar primeiro o seguinte, dos mercados que vocês exportam, quais são os principais mercados que vocês têm hoje, assim? Os principais mercados hoje para nós... Os países que são mais frequentes, é o que tem realmente os showrooms, que é os Estados Unidos, se botar Bia Brasil SA, tu vai ver o site, ele é um site realmente até melhor do que o meu daqui, que vende direto, né? É que tem países que já conseguem vender pela internet muito bem, né? E tem países que não conseguem ainda vender. Então, assim, Estados Unidos é forte Portugal, que tem também o showroom, Suécia, Finlândia, Ilha Reunião, que está lá embaixo na África, mas pertence à França, a Ilha Reunião. A Ilha Reunião é uma ilha extremamente pequena, mas que compra muito. Então, assim, o que eu acho sobre a venda dos países? Eu acho que os países vendem melhor o representante ou o distribuidor que se empenha melhor. E o tempo do mercado ele é muito importante. Porque os Estados Unidos, por exemplo, faz 15 anos que a gente tem lá o showroom. Pois é, e como é que alguns novos distribuidores chegaram até ti, por exemplo?
Eu costumo dizer que eu sou péssima vendedora, porque eu sou péssima vendedora mesmo, sabe? Eu sempre fui comprada, porque eu acho que o tempo fez com que as pessoas conhecessem a marca e entrassem em contato. Então, assim, agora o nosso último país, eu estava comentando, foi o Irã, né? Então, assim, para entrar no Irã, cada país é maneira diferente. Para entrar no Irã, nós tivemos que entrar, o Itamaraty mandou uma carta para o Itamaraty do Irã e ficamos trocando papéis para autorizar a empresa a entrar no Irã durante 2 anos. 2 anos. Agora, foi a primeira exportação de apenas 300 peças para o Irã. Então, assim, ó, dependendo de como ele atuar no Irã, né, ele vai conseguir um grande mercado. Então, isso tudo depende muito de cada pessoa. Por exemplo, eu passei uma foto ali onde tinha a Nike, a Reebok e a Adidas, que somos nós, dentro do Palácio de Hierro, que no México é uma rede maravilhosa. Então, nós estamos em 14 Palácios de Hierro, com um corner no meio da Nike, da Reebok e da Adidas, né? Então, assim, ó, uma das coisas que eu achei muito interessante, né, foi assim, quando eu botei o pé dentro do Palácio de Hierro, do lado da Nike, eu recebi um convite deles, gente. Vem para cá para conhecer a fábrica. Eu até agora acho que eles me pediram para mim receber a fábrica, para ir lá conhecer a fábrica, para me humilhar. Mas tudo bem. Fui até lá. Fui até lá. Gente, eles têm 5.000 funcionários, 5.000 funcionários, só fazendo inovação. Só fazendo inovação. Eu estou falando inovação, só fazendo inovação. Ninguém costura uma meia. Aqueles prédios imensos, com o Ronaldinho, que não sei o que mais, aquilo é o basquete, aquilo é o vôlei, todos, mas eles só ficam lá dentro fazendo inovação. 5 horas da tarde, bate a sirene deles, eles saem de todos os prédios, cada um com a sua ideia, e vão para as piscinas, vão para a quadra de futebol, vão para a quadra de ginástica, vão testar os seus produtos. E tem mais uma coisa, pega-se a peça, atira a peça no chão e vê quanto tempo ela vai, se desmonta a peça e vê quanto tempo ela vai demorar para se dissolver na natureza. Então, assim, ó, este é o mundo que nós estamos entrando para competir, entendeu? Então, assim, hoje a competição é essa. Eu fiquei 15 dias dentro da Nike. 15 dias lá dentro. É impressionante. Só quem esteve lá dentro para dizer para vocês. É impressionante o processo que eles têm de melhorar a peça, de inovação, de criatividade, que eles têm, porque o funcionário deles tem na mão a possibilidade de fazer isso. Que aqui nós estamos muito carentes, entendeu? A gente não consegue dar para o funcionário da gente o que gostaria de dar, né? Então, assim, voltando a te responder é o seguinte, quem vende mais, o país que vende mais, tu vê, a Suécia é extremamente pequeno, o Finlândia está lá em cima, 3 da tarde à noite, então, assim, ó, são países onde o representante tem uma distribuição melhor, porque a Finlândia ele tem uma rede de lojas, então ele distribui melhor o produto. É isso. Se tu fosse definir o teu resultado, assim, todo o esforço que tu falou, pelo que a gente consegue perceber, o teu produto é bem diferenciado, mas se tu fosse definir essa tua história bacana que é, qual é o principal ponto assim que tu gostaria de deixar registrado? De todos os condimentos que fazem o empreendimento, né? Risco, talento, trabalho. Eu acho que assim, ó, eu não sei se eu arriscaria hoje, que nem eu arrisquei no início, como eu disse para vocês, sem menor conhecimento. Mas lá, hoje, por exemplo, a empresa que começasse no meu segmento teria muito problema para encontrar, inclusive a Bia Brasil. Mas assim, teria outros concorrentes, entendeu? Que na época eu não tive. Na época eu tive um grande apoio dos grandes exportadores gaúchos. A Randon, a Marco Polo, todos eles me ajudaram. Então, assim, ó, o que eu vejo? Eu vejo assim, ó, eu acho que se eu tivesse que começar hoje, eu teria feito um outro plano, né? Porque eu passei por etapas, como eu mostrei para vocês, da parte de internet, que eu nem sabia das coisas, entendeu? Hoje é um mundo totalmente diferente. Eu acho que hoje tu tem condições de pegar muito mais dados para montar alguma coisa,
Tu já tem dados para montar. Na minha época não tinha dado nenhum. Eu tinha que ir lá, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viajar, eu tinha que ver. Então, assim, hoje tu já tem dados para fazer. Eu acho que hoje eu não montaria uma empresa, mas não arriscaria tanto, entendeu? Porque eu tive que arriscar muita coisa que talvez hoje fosse fatal na empresa. Não foi talvez pela época, mas hoje, tranquilamente, o prejuízo seria muito grande. Né? Sem deixar de registrar o incêndio, que foi bem fatal, exatamente, né? Exatamente, é isso aí. Talvez hoje eu devolveria o dinheiro para os clientes e não recomeçaria de novo, tá certo? Obrigado. Nós temos mais 2 questionamentos, então, aqui ao centro, depois com o presidente da Procergs, e aí encerramos este momento de questionamentos. Oi, tudo bem? Meu nome é Carlise. Eu queria ver contigo a questão de como é feita a análise da qualidade dos produtos, como é feita a satisfação, a análise da satisfação dos clientes, como a Bia Brasil trata desse assunto. Tá, assim, ó. Primeiro, saindo do Brasil, a entrada de água de uma máquina de lavar roupa é água quente. Nós somos, acho que, o único país que não lava roupa com água quente. Então, tu imagina o que pode detonar uma roupa fora do país. Então, assim, primeiro isso. Segundo, eu queria te dizer o seguinte, a qualidade, ela vem desde o início, desde a compra, antes de chegar o tecido na fábrica. No primeiro pedido de Costa Rica, tá, eles me devolveram tudo porque rasgou tudo. Eu tive que refazer todo o pedido para eles, de graça, refiz todo o pedido, comprei máquinas alemãs e refiz o pedido e mandei de volta. Ela é minha cliente até hoje. Entendeu? Então, assim, ó, o processo de qualidade é um processo muito grande dentro da fábrica, muito grande mesmo. Entendeu? E a gente não deixa assim, em todos os departamentos existe um processo de qualidade, né? E quando um cliente diz assim, ó, eu não recebi ou deu problema nesta peça, a gente não discute nunca. A gente manda no próximo pedido outra peça ou repõe financeiramente o cliente. Não se discute. Entendeu? Porque assim, ó, eles não costumam dizer que deu errado quando não deu. Agora, já tivemos realmente grandes problemas com não trabalho da gente, até serigrafias que começaram a abrir. Mas não adianta dizer que não é meu, porque saiu da fábrica, era serviço terceirizado. Mas não interessa, entendeu? É nosso, então tem que ressarcir. Então, assim, é uma das coisas que a gente, justamente para não ter o prejuízo, a gente controla desde o início da produção. O tecido tem que chegar da qualidade X, da gramatura X, senão ele é devolvido. Então, assim, existe todo um processo, ela passa numa máquina de 4 fios para não arrebentar. Ela vai para uma expedição onde tem a parte de etiquetagem. Então, assim, é todo um processo muito bem feito. Que é realmente assim, ó, a qualidade é a primeira coisa dentro da empresa. Senão, tu não exporta. Não exporta porque qualquer problema eles vão te devolver o pedido todo. Isso é norma de exportação. Porque não tem como desmembrar uma nota fiscal, eles devolvem todo o pedido, se der algum problema. Obrigada. Nada, Virginia. Vamos à última questão, então, Antônio. Duas questões, né, que é curioso na tua palestra. Primeiro, pelo pote que a empresa chegou hoje, pelo nível de cobertura já em diversos países e pela qualidade, né, a preocupação com tanto a classificação de produtos para cada país e a qualidade, como é que hoje você consegue identificar duas coisas? A questão quem são os possíveis concorrentes? Como é que se trata? Você analisa a concorrência, mapeia? Porque hoje, o mundo moderno para a internet, o conhecimento está distribuído. Quer dizer, aquilo que tu fazes para manter a qualidade, aquilo que tu busca de aperfeiçoamento, está disponível, né, para qualquer buscar. E a segunda pergunta, como é que tu mapeia a questão das falsificações? Isso é um problema que existe? Se em algum lugar alguém tenta copiar exatamente o que a Bia Brasil faz, igualzinho, e vende como se fosse Brasil, mas vende... Porque essa questão da falsificação hoje é uma questão delicada, que preocupa todos os empresários. Como é que é a questão da competição, né, da concorrência, como é que se identifica e como é que se avalia a questão possível de falsificação? Falsificação. Fiz o registro na China, da marca. Então, para sair de lá, tem que sair no nome da Tropic. Tá? Por que eu fiz o registro na China? Porque eu cheguei no Panamá e olhei cheio de Bia Brasil no chão.
Aí, no primeiro momento, vem aquele negócio, ai, que raiva, né? No segundo momento, eu do lado da Nike, eu pensei, mas o que eu vou fazer? Daqui a pouco é propaganda, né? Porque a Nike também está falsificada aqui do meu lado. Então, sabe? Sempre tem dois lados, não adianta. Ou tu fica, ou tu manda recolher, ou tu não manda recolher, tu tem que mandar um juiz. Aí entra uma coisa, é o seguinte, para te mandar recolher uma falsificação num país, tu tem que ter marca registrada naquele país. No Panamá, eu não consegui marca registrada da Bia Brasil, porque o som de B, em espanhol, tem o som de V, né? E o Via Brasil, que é nosso, uma fábrica de calçados, tinha feito registro. Então, se ela registrou Via, quando eles forem soletrar a marca, que seria a Bia, é a mesma coisa. Então, o som é o mesmo. Então, eles cortaram. Então, eu não tinha registro no Panamá. Então, mesmo se eu quisesse, eu não conseguia retirar do chão onde existia. Então, eu me conformei que eu estava do lado da Nike sendo falsificada igual que nem a Nike ali. Então, só me restou fazer isso. Porque, assim, tu tem que ter o registro no país para buscar. Né? Te respondi a primeira. E a segunda pergunta que tu fez? Concorrência. A concorrência, como eu disse para vocês hoje, cada país eu encontro uma concorrência diferente. Colômbia é um país pequeno, muito pequeno, mas que hoje é a minha maior concorrência. Por quê? Porque a Colômbia tem acordos internacionais que entram nos Estados Unidos, toda a Europa, sem pagamento de impostos, que para nós nós temos pagamento de impostos muito alto. Então, assim, lá entra a concorrência muito grande. Então, na Colômbia, hoje é a nossa maior concorrência. Então, assim, tem realmente como saber quem é a concorrência no país local. Mas, alguns anos atrás, quando eu comecei, não existia concorrência local. A concorrência era realmente as grandes empresas, não a concorrência local. Hoje, existem realmente fábricas locais. Existem fábricas locais, sim. Mas, eu digo, a minha sorte da Bia Brasil é que ela entrou antes de todo mundo. Então, assim, como eu disse para vocês, eu tenho clientes fixos em cada país, mas eu sei a concorrência, porque, segundo a arte da guerra, a gente tem que aprender quem para saber quais as armas que nós vamos lutar. Então, assim, eu sei realmente quem são os meus concorrentes em quase todos os países. Eu sei. Nós vamos, então, encaminhar o encerramento com um vídeo ainda que temos para apresentar, para finalizar a apresentação. Esse é um vídeo que a gente fez de uma modelo internacional. Move your body to the music, to the beat. You got them eyes so hypnotic. So show me how you work that magic touch. Wanna feel that rush? Yeah, show me how to feel that body high with your skin on fire. Yeah. Move your body to the music, to the beat. You got them eyes so hypnotic. Move your body to the music, to the beat. You got them eyes so hypnotic. So show me how you work that magic touch. How to feel that rush. Yeah, show me how to feel that body high. Your skin on fire. Esse vídeo, para mim, ele me diz duas coisas. Primeiro, eu quis mostrar para o mundo um pouco de Porto Alegre. E segundo, essa barriga eu sou de consumo de toda mulher, viu? Muito obrigado, então, à empresária Beatriz William Dockhorn por sua participação. Nós convidamos agora o nosso presidente Diogo Rossato para que venha ao palco para fazer a entrega de uma lembrança em agradecimento à nossa convidada por sua exposição no dia de hoje.
Mais uma vez, nossos agradecimentos à empresária Beatriz William Dockhorn. Nós informamos que a pesquisa de satisfação será enviada por e-mail via software SurveyMonkey. Contamos com a participação de todos para que possamos estar sempre melhorando os nossos eventos e oferecendo conteúdo que agregue valor às suas empresas. Nós teremos logo na sequência agora o nosso tradicional sorteio. Lembramos que no dia 29 de junho, aqui no Hotel De Ville, teremos mais uma edição do evento Mesas TI, com palestra de José Riso, fundador e CEO da Pollux, empresa de automação mais inovadora do Brasil. Divulgue sua marca, seja um patrocinador do Mesas TI, saiba como através do e-mail comunicacau@ceprorgs.org.br. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, patrocínio Gold, DBC Company e 2Cloud, patrocínio Bronze, Consulpaz, Dinâmica Consultoria, Fritz Consulting, Gruppen, RCA Digital, Positivo e TEDEC. Apoio, Postmetria. Agradecemos também o apoio da ACK Marketing Digital, empresa parceira do CEPRORGS na realização do Mesas TI. Vamos então agora aos nossos sorteios desta edição do Mesas TI. Convidamos inicialmente Edgar Serrano, da empresa DBC Company, um dos nossos patrocinadores, para que venha ao palco para sortear uma cesta de vinhos entre os participantes. Vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora. Fernando Ferreira, da Toniolo Busnello. Muito obrigado a Edgar Serrano, da DBC Company. Convidamos agora Gabriel Golds, da empresa 2Cloud, um dos nossos patrocinadores, para sortear uma caixa artesanal personalizada 2Cloud entre os participantes do nosso evento. Vamos ver quem será o ganhador ou a ganhadora. Marcelo Zardo, Terra Network. Obrigado, Gabriel Golds, da 2Cloud. Convidamos agora Ismar Cunha, da Positivo, um dos nossos patrocinadores, para sortear um notebook N1401. O Ismar vai explicar agora também como é que as instruções para o recebimento desse equipamento ao ganhador ou à ganhadora. Dentro do envelope tem o meu cartão para contato, daí é só entrar em contato comigo e a gente combina direitinho o processo junto com a fábrica. Tá aí, o voucher tá aí com o cartão, né? Vamos ver quem será então o ganhador ou a ganhadora. E o ganhador deste notebook é Mara Almeida, da Possibilitar. Já foi? Então vamos ter que sortear novamente. Vamos lá. José Alberto Joner, da Prefeitura de Porto Alegre, Secretaria da Saúde. Está aí o Joner? Muito obrigado a Ismar Cunha, da Positivo, um dos nossos patrocinadores.
curta o CEPRORGS nas redes sociais e utilize a hashtag MesasTI nos posts do evento. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores. Agradecimento novamente à nossa palestrante convidada em Pedra, Beatriz Docon, e agradecemos imensamente a participação de todos. Muito obrigado e um bom dia.